Converso agora com ele, Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money, meu querido parceiro aqui desse ano inteiro. Antes de mais nada, Gilvan, um Feliz Natal para você, para sua família, para sua esposa, que seja um dia de celebração, de muita reflexão. E fica aqui nossos votos aqui de todo o time do CNN Money de muito sucesso e de um Natal muito feliz para vocês. Débora, que alegria, um grande presente de Natal estar na sua companhia, nossa amizade de longa data, nossos momentos nesse ano. Então, para você também, para sua família, parabéns pelo profissionalismo, competência, para todos que estão na nossa produção e as famílias que nos acompanham com a sua audiência nesse ano incrível do CNN Money. Pois é, e aí, famílias que começam o ano com uma notícia positiva, né, Gilvan? Porque, afinal de contas, salário mínimo agora tem um novo valor. Tipicamente, isso acontece, obviamente, a gente sabe disso, né, por uma questão constitucional, a gente tem esse reajuste do salário mínimo. Nessa atual gestão, o reajuste do salário mínimo tem sido um compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que seja um ajuste real, portanto, cumprindo o INPC, mas também tendo ali atrelado ao rendimento da atividade econômica do Brasil, com um teto de 2,5%. Então, é um aumento, é um ajuste real. E aí eu quero já deixar muito claro, Gilvan, porque assim, quando a gente fala, às vezes pode parecer para quem está ouvindo, né, que a gente está querendo ser contra que as pessoas ganhem mais ou ganhem melhor. E aí é sempre um desafio quando a gente está falando de economia, porque notícia boa, por um lado, para a economia, muitas vezes também tem um peso negativo. E nesse caso do aumento real do salário mínimo, o peso no orçamento é significativo, né? Afinal de contas, a gente tem um orçamento ainda muito atrelado, principalmente os benefícios, a esse reajuste do salário mínimo. Então, esse reajuste nesse momento, o que é que ele significa para esse desafio fiscal que o governo tem para o ano de 2026, Gilvan? Vamos imaginar que uma criança acabou de ganhar o seu presente de Natal na árvore e pede para o Papai Noel o seguinte: por favor, Papai Noel, aumente o meu salário, aumente o salário de todos os meus familiares. Por que o Papai Noel teria um desafio? Ele falaria: não, a gente consegue aumentar o seu salário, mas o Papai Noel vai ter um outro desafio também, que é todas as aposentadorias e benefícios sociais serão reajustados. Esse é o benefício, é uma maneira muito didática para a gente explicar sobre a questão do salário mínimo. Nós gostaríamos, segundo o estudo do GED, que o salário mínimo deveria ser algo em torno de quase R$ 7.000. Esse estudo mostra quanto deveria ser o salário mínimo no Brasil. Ele está que o salário mínimo deveria ser entre R$ 6.500 e R$ 7.000, é um dado público e notório. Mas qual é o desafio de conseguir realizar esse sonho de colocar o salário mínimo nesse patamar? É que todos os nossos benefícios, aposentadorias, seriam reajustados, e os aposentados aqui também, que nós temos no Brasil. Então, todo esse aumento ele vai trazer uma carga de gastos para o país. Então, você teria que gerar receita para fazer isso, mas nós não temos mais espaço para gerar receita, porque a gente tem aqui, como sempre destacamos, a questão de muitos gastos, a questão de não termos feito as reformas nesse sentido. Então, nós não conseguimos fazer esse reajuste gradual, porque tudo será, como você destacou, mais de 43 bilhões serão impactados. Então, nesse critério aqui, vem uma segunda discussão muito importante, que é o seguinte: um modelo de reajuste das contas públicas atrelado ao salário mínimo para os aposentados. Por quê? Porque em abril desse ano, o Armínio Fraga fez um comentário que ele foi muito rechaçado, que foi o seguinte: nós deveríamos paralisar 6 anos de reajuste do salário mínimo atrelado à inflação, por exemplo. Porque aqui a gente tem um componente novo, que é o reajuste do salário mínimo. No passado ele era atrelado ao IPCA, e isso aumentava ali as contas públicas, mas agora ele olha 2 anos anteriores atrelado ao crescimento do PIB. Então, se o PIB subir, nós teremos reajuste do salário também. Então, esse desafio mostra o quê? Que as contas públicas sempre serão aumentadas. E já tem uma discussão para 2027. 2026 vai chegar daqui a pouco, mas nós estamos olhando, Débora, 2027. Por quê? Porque qualquer presidente que assuma, ele terá que pensar nessa questão do reajuste do salário mínimo atrelado ao PIB ou atrelado ao IPCA, porque quando isso acontece, nós temos impacto nas nossas contas públicas. Aí, Gilvan, olhando para um fator mais macro, né, econômico, porque a gente está falando aqui sobre também questão de
orçamento, é algo que é bastante preocupante, é um debate que até a gente já tem acompanhado há muito tempo. Mas olhando para a questão macroeconômica, aí a gente não fala só de orçamento, a gente tem também a questão de impacto inflacionário, a gente tem também a questão do quanto que isso pode impactar nas decisões até mesmo de política monetária. Esse novo salário mínimo que entra em vigor em 2026, do ponto de vista macro, qual que é o principal canal de pressão inflacionária desse reajuste hoje? Demanda, custo ou expectativa? Muito bom ponto, Débora. Aqui, se fôssemos pegar 100%, vamos dizer que 33% vai para cada um desses elementos que você destacou. Por quê? Quando nós temos uma economia muito aquecida, com muito dinheiro em circulação, nós temos pressão inflacionária porque o consumo acaba acontecendo e os bens ficam escassos. Então, pensando no poder econômico das famílias, é um valor pequeno, mas que vai trazer impacto direto no custo do governo, porque o governo vai ter mais gastos e ele vai ter que criar mais receitas por isso. Então, na parte de demanda, você tem ali uma pressão de pessoas com mais poder econômico, mesmo que seja pequeno, mas que vai aumentar também. Isso também, Débora, traz um outro lugar que é o crédito. Por exemplo, o crédito consignado, que é uma grande discussão no momento, se ele tem uma base de teto de 30%, ele vai aumentar também essa capacidade das pessoas se endividarem. E nós fizemos entrevistas passadas mostrando sobre o brasileiro estar se financiando através do crédito. Então, você vai ter um espaço mais para crédito, mais dinheiro em circulação. Isso pode trazer aqui uma pequena pressão inflacionária que vários economistas vão se debruçar. A gente recomenda aqui acompanhar a nossa programação para analisar muito o Boletim Focus e as suas projeções, porque você vai ter uma pressão adicional. Então, a gente tem em 2026 algumas pressões. A gente tem esse reajuste do salário mínimo, e a gente tem a pressão da isenção do pagamento de tributos para quem ganha até R$ 5.000, que também vai trazer mais dinheiro em circulação. Então, a gente começa a ter pequenas pressões inflacionárias. Por mais que a gente tenha bandeira verde na parte energética, a gente tem aqui essa pressão dos alimentos, principalmente a inflação dos serviços. Agora, só para poder a gente amarrar aqui esse nosso papo em relação ao salário mínimo, Gilvan, do ponto de vista de credibilidade fiscal, como que o mercado tende agora a precificar esse aumento do salário mínimo, né? Como uma política social previsível ou como mais um fator de dúvida sobre essa trajetória da dívida? Antes de acessar aqui esse dado, Débora, a gente tem que pensar aqui uma discussão que a Armin Fraga trouxe, que é o seguinte: nós não somos a economia, os economistas, nós não somos os analistas, nós não somos contra o aumento do salário mínimo. A discussão importante para os próximos anos é a base de cálculo do reajuste do salário mínimo, porque não tem só a questão do salário para as pessoas, mas tem também a parte dos aposentados e a parte dos benefícios que também são reajustados. Então, a grande discussão é o reajuste nessa camada, como ele deve acontecer, porque do jeito que está acontecendo, as contas públicas irão explodir. E aí a gente chega na sua pergunta. Por quê? Na parte de política fiscal, a grande discussão é: se eu aumentar os meus gastos, eu tenho que aumentar a nossa receita. Então, quando eu aumento os gastos sem uma previsibilidade de aumento de receita, eu tenho problemas, porque a minha credibilidade fiscal fica muito ruim. Aonde isso estoura na nossa população? Isso estoura, por exemplo, na taxa de juros. Você tem que manter os juros mais altos para conseguir conter essa questão inflacionária. Se nós abrimos mãos da questão inflacionária, o que acontece? A gente vai ter problemas como alguns países que ficaram com a sua questão de hiperinflação, e a gente vai lembrar um pouco a vida do brasileiro antes do Plano Real, que era com uma inflação de mais de 8.000% ao ano. Então, a gente o tempo todo tem que estar olhando essa questão inflacionária. Então, do ponto de vista macro, do ponto de vista econômico, a gente tem que estar olhando para isso, porque senão as contas públicas estouram, e aí os investidores internacionais vão cobrar mais taxas de juros, vão cobrar mais credibilidade, vão cobrar um número melhor, e aí quando eles não entendem essa questão de maneira muito clara, eles tiram seus recursos daqui e colocam em outras economias. Então, do ponto de vista fiscal, o fiscal é muito importante para atrair capital internacional, para manter a inflação estabilizada e também dar um cenário claro de produtividade. E aí entra, Débora, aqui a discussão para a gente amarrar o raciocínio, que é: qual deveria ser o reajuste ideal do salário mínimo para as contas públicas, olhando benefícios e aposentadorias?
a questão de produtividade do Brasil. A questão de produtividade do Brasil tem caído nos últimos anos. Vários economistas que foram atuantes do Banco Central falam sobre isso, principalmente o Arminio Fraga tem ótimas discussões sobre isso, para a gente entender. Então, quando a população nos escuta e fala assim, não, mas vocês não querem que ajuste o salário mínimo? Não, não é isso. É porque a gente tem impacto também na aposentadoria e nos benefícios, e esse reajuste acontecendo duas vezes ou com um espaço muito rápido prejudica as contas públicas e lá na frente o Brasil é prejudicado. É como se fosse assim, Débora, no curto prazo é muito bom, mas no prazo o Brasil tem um desafio de crescimento. Uhum. Agora, Gilvan, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem um outro tema que não dá para a gente, né, conversar hoje, que está estampando aí todas as principais manchetes dos jornais, tem ganhado bastante repercussão essa semana, que é essa polêmica em relação ao Banco Master, né? No caso do Banco Master, o que mais preocupa o mercado hoje? A situação específica da instituição, né, no momento que ela está, ou o precedente institucional criado por esse embate que agora envolve diferentes órgãos, envolve ministros, envolve decisões que até então nunca tinham sido vistas aqui no Brasil. Débora, ótimo ponto que você começa colocando luz sobre esse assunto. Esse assunto ele ganhou notoriedade porque ele passa por diversos órgãos, né? Primeiro a gente olha, por exemplo, o Banco Master, ele acessa quase um terço das reservas do Fundo Garantidor de Crédito. Depois ele passa pela questão dessa distribuição aos investidores. Depois ele entra na esfera das autarquias, principalmente aqui o Banco Central participando. Depois você tem esse envolvimento. Então, ele ganha uma amplitude que nós vimos só lá, em casos, por exemplo, lá atrás do mensalão, ou, por exemplo, aqui a questão de muitas pessoas renomadas participarem. Então, a questão aqui dos casos envolvendo corrupção. Então, ele já começa a ganhar uma envergadura muito ampla e ele vai ser, na minha visão aqui, ele pode trazer impactos para as eleições de 2026. Se continuar dessa maneira, tentando entender a sociedade civil cada vez mais cobrando resposta, ele pode ser determinante para as eleições de 2026, algo que nós presenciamos lá no caso do mensalão. Então, vai ganhar notoriedade. Se você vê, dia 30 de dezembro, essa cariação convocada pode trazer um impacto muito relevante para as eleições de 2026. Então, nós precisamos estar acompanhando isso de perto, porque está ganhando cada vez mais notoriedade no cenário nacional e nas discussões políticas e também econômicas e corporativas. Agora, Gilvan, do ponto de vista de autonomia do Banco Central, essa acariação do Banco Master, envolvendo decisões técnicas, inclusive do Banco Central, isso pode ser interpretado realmente, pode ser lido como um fator de intimidação regulatória? Isso afeta a credibilidade da supervisão bancária? A gente tem que pegar aqui o Paulo Gonet, quando ele manda essa decisão, pede essa decisão para suspender essa cariação, ele usou o código 229 do Código de Processo Penal, onde ele fala que essa cariação ela só acontece depois que as partes do acusado, interpretado ali como suspeito, participe disso e presencie uma diferença de opiniões. Então, esse artigo 229 do Código de Processo Penal fala muito sobre isso. E o que chamou a atenção é que normalmente isso deveria ter passado pela Procuradoria-Geral ou pela Polícia Federal. Isso não aconteceu e essa foi a discussão, essa foi a petição do Paulo Gonet e que muitos juristas comentaram que deveria acontecer dessa maneira. Primeiro, PGR participa, depois Polícia Federal, e aí sim tem aqui uma cariação. Isso chama atenção, porque uma reunião que antecedeu a prisão do Daniel Vorcaro aconteceu, e essa reunião do dia 17 de novembro é uma reunião muito importante, porque depois dela tem ali o pedido de prisão. E o Aquino é um profissional de carreira do Banco Central, foi ali, vem construindo essa carreira. Isso chama atenção, e todo mundo quer entender por que aconteceu dessa maneira. Então, isso vai ganhar maior notoriedade, porque, diferentemente do que o Código de Processo Penal passa e o que tem que ser discutido, não está sendo apresentado. Então, sim, Débora, chama atenção, precisamos entender o porquê, ainda mais que é uma autarquia. Agora, a grande discussão, Débora, como você iniciou sua frase falando sobre a autonomia do Banco Central, se nós não tivéssemos autonomia do Banco Central, poderia ser ainda um pouco mais sensível. Então, precisamos entender
porque cada vez mais ganham contornos diferentes e entender também como é que vai ser agora a participação da PGR e da Polícia Federal nessa maneira que está sendo conduzida. Uhum. E como que será a percepção de riscos, Gilvan? Para os investidores, esse episódio agora é um ruído político de curto prazo ou entra no radar também como um risco estrutural para o sistema financeiro brasileiro? Olha, o sistema financeiro brasileiro, nos últimos 30 anos, ele passa por grandes novidades, por grandes interpretações. A gente é uma casa de excelência e que inspira outras economias. Eu, por exemplo, convivo com algumas pessoas da CVM, tive professores da CVM, tenho amigos da CVM, você vê que é uma casa que vem passando por várias novidades. Na parte do Banco Central, nós precisamos falar que a gente tem várias regulações muito importantes. E a autonomia do Banco Central aconteceu de maneira que traz muita credibilidade para o mercado. Então, a gente tem um sistema financeiro que, nos últimos anos, criou grandes legislações, que criou grandes novidades tecnológicas, principalmente, por exemplo, com o Pix, Open Finance, Open Juris, que eu sempre destaco. Mas esse ano de 2025, como eu falei anteriormente, é um ano muito sensível, que nós temos dois grandes episódios. O primeiro grande episódio foi a participação do crime organizado em diversas instituições, que acabou acarretando em prisões, de instituições que trabalhavam no mercado financeiro, e que agora a gente tem essa questão do Banco Master, porque alguma coisa aconteceu, por exemplo, para esse 1/3 do Fundo Garantidor de Crédito ser direcionado ao Banco Master, algo em torno como 41 bilhões de reais, essa questão dos 12 bilhões dos créditos que foram vendidos, que estão sendo interpretados. Então, uma coisa que não acontecia há bastante tempo, desde quando o Fernando Henrique começou a organizar o sistema financeiro nacional, com a questão de isenção dos bancos estaduais, para tudo ser canalizado de uma outra maneira. Então, Débora, esse ano 2025 é um ano muito emblemático, porque duas medidas que ajudaram a democratizar o mercado tiveram problemas, como eu destaquei anteriormente, e para 2026 a gente vai ter uma discussão muito ampla sobre isso, e não acho que é uma questão de curto prazo. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar, a gente até acabou aumentando agora, por exemplo, a legislação nas fintechs para aumentar essa exigência, mas que a gente tem agora uma novidade que pode perdurar 2026, mudar a legislação em diversos campos e também trazer um impacto nas decisões políticas. Se isso ficar até abril, quando começa ali o período das campanhas eleitorais, a gente pode ter um impacto sensível para entender se isso for dando cada vez mais novidade nesse sentido. Gilvan Bueno, meu querido, muito obrigada pela parceria de sempre, ótimas análises, sempre um bom papo. Uma ótima quinta-feira para você, meu querido. Até a próxima. Um ótimo dia para você e nossa audiência e para as famílias que gostam aí, a rabanada do final do dia e para suas famílias e os presentes. Obrigada, querida. Até mais.